Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Gente, hoje a minha voz ela tá mais anasalada do que já é normalmente, porque eu peguei uma gripe do cão, vamos assim dizer. E eu tava achando que era Covid, mas eu tô tão feliz porque hoje saiu o resultado e eu não estou covidada, pelo menos isso é a melhor coisa. E nós vamos falar hoje sobre fantasia, ilusão e delírios coletivos, né? E eu fiquei, gente, em qual dessas que eu me encaixo quando eu fiquei achando que eu estava com Covid? Será que tem a ver com fantasia, com ilusão, com delírio coletivo? Enfim, eu tô achando que eu estava na realidade, porque qualquer gripe hoje em dia, se os sintomas são muito parecidos com Covid, então eu não estava com nem fantasia, nem com ilusão, nem com delírio. Mas quem vai responder para a gente o que são esses conceitos é o psicanalista Alexandre Starnino. Alexandre, bem-vindo ao Freudcast. Olá, boa tarde a todos e a todas. Tudo bem, Rose? Agora eu tô bem, depois dessa gripe, menino, me deu um medo de estar com Covid. E o pior é que você fica com medo, porque você fala assim, gente, será que eu passei Covid para outras pessoas? Eu acho que esse foi minha maior preocupação, na verdade. Eu arriscaria dizer que foi uma ilusão. Foi uma ilusão? Se não fosse falsa. Legal. E que bom, né? Bom, que bom. Alexandre, vamos começar falando dos conceitos. O que é uma fantasia do ponto de vista da psicanálise? O conceito de fantasia na clínica e na própria literatura psicanalítica já surge logo no começo dos textos do Freud. É bem curioso como o Freud vai elaborar o conceito de fantasia, porque é em certo momento que Freud ouvia em sua clínica, né, várias falas de abuso infantil, de crianças que apanhavam, e Freud começa a perceber que ou metade da Europa era perversa ou aquilo era da ordem de uma encenação. Então, se tem algo central na noção de fantasia, é justamente essa questão desse terreno da invenção e da encenação, que vai conduzindo, né, os diversos roteiros imaginados, as construções fantasmáticas. E isso tem um ponto interessante, isso vai para além da necessidade. A fantasia, ela ultrapassa o campo das necessidades fisiológicas, podemos dizer. Por que eu digo isso? Por exemplo, tomar um vinho num copo de plástico. Isso, de certo modo, atenderia à satisfação pulsional, podemos dizer, né, oral. Mas um vinho com uma taça, ouvindo uma música com amigos, isso é da ordem da fantasia. Então, está para além dessa construção apenas da ordem do necessário. É algo a mais. Então, a fantasia ela traz esse elemento. Ela expande nesse conceito de fantasia, né? Além de Freud, não é um pouquinho diferente? Tem as diferenças e as nuances, né, nos conceitos. Se a gente for pensar também no próprio Lacan, se a realidade ela se estrutura como ficção, como Lacan vai dizer, então, de certo modo, a gente habita as fantasias, né? Agora, há diferença nessas fantasias, como o que aparece na clínica, por exemplo. Né? Que tipo de fantasia aparece na clínica? Aquilo que é dito pelos pacientes? Como que isso se molda de um modo e não de outro? Como que as fantasias entram em conflitos consigo mesmas? Né? Por exemplo, a fantasia tem essa questão da convocação. Né? O que é ser homem? O que é ser mulher? Né? Como que eu respondo a esse enigma? Né? São enigmas que são postos pela cultura. Né? O que querem de mim? E aí, vamos falar dos conceitos, depois eu vou voltar um pouquinho para a fantasia, porque eu me lembrei de um caso aqui que foi parar no conselho tutelar, porque a fantasia, ela pode ser uma fantasia que vai te trazer benefícios, algum ganho,
mas tem fantasias que você pode prejudicar o terceiro, né? Mas a gente já volta e eu quero saber se isso é fantasia. O que seria a ilusão do ponto de vista da psicanálise? E aí você pode emendar já com delírios coletivos. Perfeito. A questão da separação entre aquilo que é da ordem da sensatez e aquilo que é da ordem do delírio, aquilo que é da ordem da ilusão, me parece bem tênue nas obras psicanalíticas, porque nós mesmos entramos nessas montagens, né, no dia a dia, no sentido de que, por exemplo, o nosso sonho tem esse caráter delirante, né, esse caráter de confusão, esse caráter de imprecisão, não é? Ao passo que Freud vai trabalhar a noção de ilusão mais na relação, entre outras, com a religião. Né? Ele vai dizer que a ilusão não é um erro. A ilusão não é um erro. Ela só tem um caráter ilusório, né? Mas não o erro no sentido do delírio. O delírio já é um erro. Né? Um erro porque foge, escapa à convenção. Né? O que é um delírio? O delírio é aquilo que escapa a uma convenção. Eu posso citar um exemplo contemporâneo de um delírio coletivo. Nós vivemos, boa parte, um grande contingente de pessoas acreditou em alguma medida que pedagogos libertinos operavam com kits de educação sexual para crianças. Isso é um delírio coletivo, sem nunca ter aparecido o tal kit. Então é essa fantasia da ordem do delírio, não é da ordem da ilusão. Agora, Alexandre, o que faz as pessoas acreditarem nesse delírio coletivo? Você falou do kit gay, né, que foi usado na campanha, que o MEC teria adotado e que nunca existiu, mas nós tivemos recentemente, acho que no mês passado, um caso que me chamou muita atenção, que foi a história de uma possibilidade de ter uma greve de caminhoneiros novamente, agora, recentemente. E um caminhoneiro, ele gravou um áudio, não sei se você chegou a ver esse vídeo, em que ele, chorando, ele dizia que o Congresso tinha sido ocupado, que agora o Estado estava ocupado pelo Exército, aquela coisa toda. Ele estava acreditando naquilo. E um monte de gente começou a repassar esse áudio e essa imagem desse caminhoneiro como se fosse uma verdade absoluta. E nós, da imprensa, agora falando como imprensa, a gente tem vivido já há uns 10, 12 anos uma situação muito complicada, porque nós precisamos checar todas as informações. A gente já checava, só que agora a gente checa, recheca e checa novamente, porque não dá mais para acreditar no que tem vindo, porque as narrativas, elas são construídas, eu tenho a impressão, para poder atender um determinado grupo. Então, a pessoa não está preocupada em saber se é verdade ou não. Ela quer acreditar naquilo que ela já acredita, então, se alguém corrobora com aquilo, ok, tá bom para ela. Mas eu fiquei ouvindo aquele caminhoneiro, eu falei, gente, mas não existe essa situação, da onde que ele está tirando? Era um delírio dele e outras pessoas delirando. O que faz esse povo delirar junto? É bem interessante isso que você traz, né? Por conta justamente do momento em que vivemos, onde essa disputa das narrativas, elas ganham muita evidência, né? A gente pode resgatar isso, né? Como que nós empenhamos o nosso desejo. A fantasia, de certo modo, ela é um empenho do desejo em habitar algo, né? Então, quando isso é sugerido para uma massa, quando é colocado, né? Ora o comunista é X, ora o comunista é o Congresso, ora o comunista agora é o Moro. Então, isso vem de uma voz, né? Tem uma sugestão de uma certa autoridade, e as pessoas acabam abrigando essa fantasia. Né? E é uma fantasia muito potente, porque aponta para o inimigo, não é? Para aquele que vai curar de todos os males, tem esse caráter também de bem e mal, maniqueísta na formação da fantasia. Né? E por mais que seja um discurso cínico que é colocado, né, a pessoa acaba, diante dela, né, um grande contingente acaba abrigando essa fantasia, justamente porque responde a um desejo dela. Né? Aí entra a questão do desejo, que é fundamental para a questão da fantasia, como tamponando, né, um desejo. E o que faz, né, o líder popular? O líder popular traz esses significantes, essas imagens, cria muito bem essas imagens para que uma grande massa possa se identificar. Aí entra um outro conceito importante também para a psicanálise, que é a ideia de identificação. Né? Se a pessoa não se identifica com o líder e com o discurso, não é qualquer sugestão que funciona. Né?
Uhum. Agora, o que eu fico pensando de você, ainda falando em delírios coletivos, a gente tem vivido também uma acebação assim, do ódio, né? Se Uhum. você não concorda comigo, você é meu inimigo. E às vezes você não precisa ser inimigo, você só não concorda. E o que a gente tem visto são famílias brigando por conta de candidatos, né, de político. E tem me assustado muito essa questão de pessoas que antes elas escondiam atrás assim do politicamente correto e hoje elas expõem aquilo que elas pensam. Então nós temos aí um crescimento de crime de racismo, a gente tem dessa questão dos brancos e vários tipos de crimes de ódio e uma intolerância assim muito grande, mas muito grande. Isso também é da parte do desejo, ou seja, a pessoa ela tem isso é dela, e ela está se sentindo encorajada por esse líder, e por isso ela não tem mais medo de se expor e até de brigar, de se mostrar quem ela é. O Freud traz uma noção bem interessante sobre o ódio, que eu acho que cai muito bem diante do nosso momento e do que você está Uhum. trazendo, né? Freud diz, é muito mais fácil unir um grupo em torno do ódio ao outro do que propriamente daquilo que vulgarmente chamamos de amor e de amar. Não é? Como que é potente essa construção do inimigo, do resto a ser eliminado, do judeu na época da Alemanha, que é aquele que é o culpado por todos os males da pátria, né? Ou o comunista também, né? Aquela fantasia que foi criada, os comunistas comem criancinhas, tem um histórico, né? Então você tem a criação daquele objeto para ser odiado. Uhum. Isso entra também na construção das fantasias de uma maneira muito potente. Se a gente tem um inimigo, então juntemos com essa autoridade que vai mudar isso daí, que vai transformar aquilo que foi posto como o criminoso, o déspota, o incorreto, o comunista, enfim. Tudo isso é posto muito bem na construção Pois fantasmática. é, né? Às vezes a gente imaginava, assim, eu pelo menos imaginava que defender determinados tipos de ideia, a gente fala assim, beira a ignorância, né? Mas quando a gente vai para a psicanálise, a gente vê que não tem só a ver com ignorância, porque a gente tem dentro de pessoas que têm aí formação superior, pós-doc, que também defendem essas ideias. Então está no campo do desejo mesmo, né? Acaba abarcando a certos delírios, né? Eu também acho que não é uma questão de uma racionalidade pura e Uhum. simplesmente lógica no sentido que a gente está habituado a delimitar, no sentido de estabelecimento de consensos do que é verdadeiro e do que é correto. Eu acho que a lógica que opera é a lógica dos afetos e do desejo, né? Como que isso Uhum. capta. E as redes sociais acabam sendo, né, acaba sendo, no caso, a grande potencializadora desses discursos. Né? Uhum. Porque a pessoa vê uma pessoa de alto estipe, de um cargo alto, algo que a pessoa se identifica com o seu discurso e começa a aparecer na rede social, a todo momento começa a aparecer no WhatsApp, a pessoa começa a ver aquilo e acaba construindo uma narrativa e a pessoa acaba acreditando de fato naquilo, mesmo sendo Daquilo. Eu acho um que tem a delírio. ver. Você assistiu aquele filme, A Onda? Tem um pouco a ver com aquilo, né? Muito bom aquele filme, né? Não é bom, né? Muito Então, acho que tem, bom. assim, você constrói uma narrativa e você, as pessoas vão seguindo, né? Justamente porque E, há também esse desejo também, que fica que se estavam no plano latente, né? Essa uhum, voz que a extrema-direita trouxe, ela resgatou um exército que estava ali, chamam de o exército dos ressentidos, que estavam ali sem ter aquela voz, né? Sem uhum, poder dizer muitas vezes aquilo que sentia, né? Aquilo que uhum. desejava de fato. E essa voz Agora, acabou trazendo é, isso, em algum modo, né? agora, Alexandre, é possível a gente dizer que existe algum delírio coletivo positivo? Porque agora nós só estamos falando do aspecto negativo dele, né? Ele, em algum momento, esse delírio positivo, ele pode ser positivo ou não? Ou ele vai ser sempre negativo? Eu fiquei É pensando difícil agora a num pergunta, exemplo né? um pouco. Não, não, não é difícil. Eu fiquei pensando Não? agora num exemplo um pouco mais pedestre, assim, né? Que Uhum. seria aqueles delírios paranoicos que se relacionam com o ciúme, né? Porque o ciúme, muitas vezes, ele primeiro tem esse caráter de encenação.
A pessoa imagina que está acontecendo, que a outra está traindo, onde que a pessoa está essa hora, por que ela está chegando tarde. Então, esse caráter de encenação que a fantasia traz, ela acaba fazendo com que a pessoa viva aquele ciúme em sua mais pura verdade, podemos colocar assim. Apesar de ser de poder ser uma paranoia ali. Só que se a pessoa descobre aquilo, então aquela paranoia pode ter ajudado ela. Então, talvez possa ser positivo em alguns casos. Né? Mas pensando em manifestações culturais, coletivas, eu não vejo o delírio como positivo. Talvez a ilusão, a utopia, não é? Talvez sejam elementos que... enquanto você estava me falando da ilusão, eu fiquei pensando que a ilusão ela pode te fazer, de repente, trazer coisas positivas, no sentido quando você começa a sonhar, a fantasiar algumas situações que você gostaria de viver, tal. Só que aí, ao mesmo tempo, enquanto você falava, eu pensei numa pessoa que tem anorexia. A pessoa, ela está super magra, ela está doente, mas ela se vê como uma pessoa gorda, que está acima do peso. Isso eu poderia colocar no campo da ilusão, ou já... Eu sei que é uma doença, né, que você vai ter que tratar, mas onde que entraria isso? Da fantasia, da ilusão, ou não é nenhum dos dois? É interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado, como que essa questão... vai ajudar. Não, verdade, realmente, é uma questão bem interessante, porque invoca muita questão clínica, né? Como que a pessoa que se coloca diante do seu corpo, como que ela tem essa ideia ilusória de que precisa emagrecer mais, sendo que, por exemplo, está muito magra, a ponto quase de desnutrição, né? Como é no caso da anorexia. Como que é isso? Seria da ordem da ilusão ou seria da ordem do delírio? Como encaixar? Parece que é da ordem de uma certa ilusão, né? Porque culminaria num erro. Mas em que medida também a pessoa não está se vendo daquele modo? Então, e aí já é o delírio, né? Que aí já é o delírio, porque ela não basta, porque assim, a questão do corpo ela tem uma relação com a normatividade, né? com o ideal do corpo. Então, quando a gente vê uma pessoa que a gente percebe, né, consensualmente, que aquilo, do ponto de vista da anorexia, que aquilo está passando de um certo limite do razoável, e ainda assim a pessoa não traz isso como a imagem, né, que precisa ser melhorada ou que precisa buscar uma outra imagem. Então, isso me parece que tem uma relação com o delírio, sim, pensando aqui. Né? Agora vamos lá para a fantasia. Voltando para a fantasia do conceito do Freud, como você colocou, porque começou a chegar muitas questões de abuso na clínica lá do Freud, e foi aquilo que você falou, de repente, metade da Europa era perversa, pedófila, aquela coisa toda. Mas essa fantasia, ela também causava traumas, né? E muitas vezes a pessoa ficava doente mesmo, né? Tinha um adoecimento, né? Como que isso acontece? Explica para os nossos ouvintes como que você pode fantasiar uma situação que não aconteceu, você adoecer e você acreditar naquilo, como se tivesse sido uma coisa real. É interessante isso, porque na clínica o que mais ocorre, o que ocorre de fato é justamente a travessia das fantasias dos pacientes, né? Uma relação entre um analista e um paciente é justamente o processo transferencial de travessia das fantasias que são relatadas. E importa menos na clínica psicanalítica o fato concreto, se de fato ocorreu o abuso, se de fato ocorreu... Você fala para a gente buscar o inconsciente, né? É o inconsciente dessa pessoa. Porque de fato aquela fantasia, aquilo que é relatado, tem um efeito. Para ela é real, sofrimento, né? Para ela é real. Né? Então, o importante é o efeito daquela fantasia naquela vida singular, sem uma preocupação aí no sentido do coletivo. É evidente que os ideais, as fantasias são organizadas por essa convocação ideológica, podemos dizer, né? Ideais de felicidade, ideais de um individualismo, ideais de carreira, isso tudo é uma resposta que a gente dá, né, a essas fantasias que a gente é convocado. Né? Mas ainda assim, na clínica tem um discurso singular, e aquilo vai produzir efeitos, e importa menos se de fato aquilo foi vivido, mas os efeitos que aquilo causa na vida singular. Por exemplo, né? A gente falando da fantasia, todo mundo fantasia, quer dizer, eu não sei se isso é uma fantasia, imaginação, e eu quero que você
desmistifique isso. A gente casa com uma pessoa que a pessoa nem sabe que você está namorando, muitas vezes, né, no teu pensamento, né? Quando você se apaixona, você se vê com a pessoa em determinado lugar, tomando uma bebida, indo para um lugar, e vendo um romance tórrido com aquela pessoa. A pessoa nem te enxerga, nem te vê, não sabe que faz parte da tua imaginação. Isso é uma fantasia, e essa fantasia ela é positiva, porque ela faz com que você veja o outro como alguém, objeto do teu desejo, que é um objeto do desejo, né? Mas como lidar, né? Porque às vezes esse outro nem sabe que você existe. Você pode, de repente, entrar numa depressão, quer dizer, não vou usar depressão, mas numa tristeza muito grande, porque o outro te rejeitou, né? Como que é essa história toda? E uma outra coisa, vou acrescentar. No sexo, fala que é importante você fantasiar, né? Essa fantasia, para você ter um sexo bom com teu parceiro, com a tua parceira, você precisa fantasiar mesmo? Que isso é da ordem da fantasia, do ponto de vista da psicanálise, ou não? Questão muito interessante. Primeiro, nas dinâmicas de amor, assim, que você coloca no início, né? Como que a psicanálise talvez tenha um discurso não tão bonito em relação ao amor, assim, o encontro de dois, das duas metades, né? A psicanálise diz que cada um habita a sua fantasia e projeta alguma coisa nesse outro, que você não tem certeza se é aquilo mesmo, se esse outro tem aquilo que você viu nele, e conforme vai chegando mais próximo desse outro, vai se percebendo as diferenças, né, que talvez não tinham sido vistas anteriormente, naquele momento inicial, daquela paixão inicial. E para a psicanálise, o amar é exatamente isso, no sentido lacaniano. É amar aquilo que o real desse outro, né, e não aquilo que você fantasiou. Talvez o amar na psicanálise seja isso, no sentido lacaniano. Já na questão das relações sexuais, do sexo mesmo, da sexualidade, não há outro modo senão a fantasia, não é? No sentido de que é preciso criar todo aquele cenário e cada um vive um cenário. Por isso que Lacan vai dizer que a relação sexual não existe, porque é um cenário imaginário de um lado, como se fosse um jogo de tênis, né? Um troca as bolas, eu já acho que já vi o Christian Dunker usando esse exemplo, um jogo de tênis onde se troca a bolinha, só que é uma parede imaginária, onde a bola volta para você mesmo. Aí você acha que está relacionando com esse outro, mas é uma fantasia que se cria para ver essa relação. Né? Então tem esse traço do erotismo, né? bem singular a cada um. Aí vai ter vários tipos de fantasia sexuais também, as fantasias sadomasoquistas e por aí vai. Aí são vertentes, né, das possibilidades. Depois eu quero fazer um Freudcast só sobre masoquismo e sadomasoquismo. É muito bom esse tema. Esse tema é interessante. Agora, para a gente terminar, né, nosso papo, dentro desse conceito de fantasia, ilusão e delírios coletivos, é possível dizer que a nossa sociedade ela está mais adoecida mentalmente e emocionalmente, ou não é possível fazer esse tipo de comparação em relação a outras gerações do passado? Nossa, é uma pergunta bem interessante, porque toca no ponto do que a gente chama hoje na clínica, nos meios de saúde mental, de depressão, né? Onde há essa ideia de que vivemos um momento mais depressivo da história da humanidade, mas como que é isso? Como qualitativamente descrever isso, né? É bem complexo, porque é uma categoria médica, a depressão, né? Que dentro da clínica é operada em alguma medida, mas como fazer esse julgamento? Se realmente somos mais tristes do que antes, né? O Freud diz que a felicidade é uma coisa determinantemente singular, cada um tem um meio de buscá-la. Será que, né, na nossa geração vivemos um momento de maior tristeza profunda apenas pelo fato de, na OMS, dizer que existe muito mais quadros de depressão? Eu não saberia dizer. Como a gente vai fazer um comparativo com a Idade Média, por exemplo, ou com a época grega? Né? É um pouco complicado. Né? Mas o que de fato há, isso ocorre, né? Talvez o que a gente tenha seria mais mecanismos de aferição,
de repente. De repente Né? é isso. E até mesmo um limite muito posto entre o normal e o patológico, né? Que é algo que Canguilhem vai trazer como a essência aí dos processos da saúde mental, né? Porque se está estabelecido um limite para esse normal e patológico, aí a gente pode criar um sistema dessas patologias e fazer os enquadramentos. Aí para isso vem DSM-1, 2, 3, 4, 5. Então, em que medida isso também não tem que ser mais discutido, né? É uma questão, né? É uma questão que fica, né? Juro que agora é a última. Tranquilo. A criança, ela precisa ser estimulada a fantasiar os seus contos, histórias e brincadeiras. Eu acho que a criança que não Em que tem... medida que o aparelho de celular prejudica essa fantasia que antes a gente tinha através dos livros, das brincadeiras na rua. Gente, eu não sei quantos anos você tem, né? Mas eu brinquei muito em pé de árvore, lia muito, e era brincadeira na rua, aquela coisa toda. E hoje eu vejo os meus sobrinhos, muitas vezes com aparelhos, assim, crianças de 9 anos, 5 anos, com um celular na mão, entendeu? Imagina, a gente não tinha nem celular na minha época, não tinha celular, né? A gente tinha muita Betis, muita pique-bandeira, queimada. Eu acho que Sim. você jogou isso também, Eu né? vivi um pouco desse momento Você também. viveu um pouco, né? Então, é importante os pais perceberem que eles precisam estimular essa criatividade em seus filhos, essa fantasia. Eu estou chamando de fantasia, mas eu não sei se é correto dizer isso. Eu vejo muito pertinente essa questão que você traz agora, porque o processo que o Freud vai delimitar como fantasia justamente esse processo criativo essencial para a criança, né? O livre brincar, o Freud vai dizer, da criança, que vai possibilitar, por exemplo, no adulto, A gente tem os aquela história do sonhos, Freud, lá, que ele do fala, né, do Fordar, dormir, né? aquela fantasia possibilita, inclusive, a criança lidar com a falta da mãe, a fantasia do Fordar, não é? A criança está lidando, está encenando ali a falta da mãe. Então, realmente entra no registro da fantasia. E é interessante que essa possibilidade do livre brincar, das encenações, que a gente vê muito mais presente nas crianças, vai ser o que vai despertar depois os devaneios, os sonhos dos adultos, essas possibilidades de poder abrigar uma realidade, algo da ordem não tão presa, assim, somente ao mundo das necessidades, né? Então, isso favorece. Quanto à questão do celular, é interessante, porque os jogos eletrônicos, a televisão, os desenhos, eles dão uma fantasia pronta. A criança tem esse traço de passividade. Tá tudo pronto ali. Isso gera aquela frustração, aquela estafa. A gente percebe o tempo todo na televisão, fica vendo aquilo e não tem esse caráter criativo, não tem uma atividade. E o sujeito justamente se constitui por esse caráter ativo em relação ao seu mundo. Né? E quando dá tudo pronto no mundo... É a pulsão de vida, né? A pulsão de vida fica adormecida, né? Adormecida. Ela fica naquela repetição imagética sem uma atividade. Que é um pouco que a gente vê nessas fórmulas da indústria cultural também, né? No sentido dos adultos, que são aquelas músicas, aquele enredo pronto, aquele filme, aquele enredo pronto, que é lá pegar, encher o pote de pipoca, comer, assistir aquilo, que está tudo dado. Né? Não tem aquele caráter que a grande obra traz, que é despertar alguma questão, enfim, te reenviar para outro caráter que não somente a manutenção da ideologia, como vai colocar Adorno, que é o processo da indústria cultural, né, por excelência. Né? Gente, eu adorei bater esse papo com você sobre fantasia, ilusão e delírios coletivos. Alexandre, muito obrigada por ter aberto um espacinho na tua agenda aí, cheio de paciente. Muito obrigada mesmo, viu? Sucesso aí na tua tese. Você está escrevendo, já vai defender? Como que é isso? Estou no processo de doutoramento ainda aqui na Unicamp, né? Tem uns 2 anos já, e tá para sair a qualificação. A ideia é trabalhar mesmo a questão das fantasias e como que isso é elaborado, como que isso é partilhado, né? Entre nós, no social. Eu agradeço muito o convite também, foi um prazer. Obrigada, beijo para você. Tchau. Beijão. Tchau, tchau. Pessoal, e foi um prazer também estar com você nesse bate-papo
sobre fantasia, ilusão e delírios coletivos. Foi muito elucidativo e eu espero que você não só ouça, mas que você também compartilhe esse podcast nas suas redes sociais. Beijo para você e até a semana que vem com mais um assunto e um psicanalista muito interessante. Beijo para você. Tchau, tchau.